Olá, magnífico dia, magnífica semana, magnífica segunda-feira e já vamos começando a decretar o melhor do Senhor nas nossas vidas, o melhor das intenções, que tudo que a gente venha a fazer e acessar nesse dia seja da permissão do Pai, repleto do seu Espírito Santo direcionador, que nos capacita e nos fortalece a fazermos a vontade do Senhor e a nos afastarmos de tudo que não agrada ao coração do nosso Pai amado. Como é que foi teu domingão aí do lado do papai? Aproveitou bastante? Eu não tenho mais o meu, né? Mas foi um dia de muitas lembranças maravilhosas. E já faz tempo, né? Meu pai tá descansando, tem 21, vai fazer 22 anos, se eu não salvo engano. E foi um dia maravilhoso, graças a Deus. Eu não tenho o que reclamar do meu pai, não. Ele, dentro da sabedoria dele, ele nunca me deixou faltar nada. E até quando eu pensei que ele tivesse tomado decisões contrárias, é como a gente sempre fala, né? Às vezes a gente passa por situações que no momento a gente não compreende, mas que no futuro e pela permissão do Senhor, tudo acaba sempre fazendo sentido para nós numa determinada hora da nossa vida. Mas, enfim, o dia foi maravilhoso, curtimos muito aqui com o esposo, o papaizinho da Paloma, maravilhoso. Foi, graças a Deus, foi abençoado, foi iluminado, e estar com a família é o maior presente que a gente possa nos dar, né? A família é a base de tudo. É na família, em comunhão com Deus, que a gente faz diariamente a nossa jornada rumo à plenitude, né? Rumo ao melhor do Pai. Quando a gente se desconecta de Deus, o primeiro efeito é a família desunida, né? São pessoas que não falam a mesma língua, que não caminham na mesma direção. E quando a gente tem comunhão com o Senhor, o primeiro passo é no pouco ou no muito. A gente está sempre juntinho, a gente está sempre louvando, a gente está sempre agradecendo e enriquecendo o nome do nosso Pai. Eu estava me lembrando, antes de entrar aqui, que ontem foi um dia movimentado aqui também. Tive muitas solicitações em box, né? Algumas amadas aí fazendo perguntas muito interessantes e expondo opiniões também. O convite aqui sempre é esse, né, gente? É para aquelas mulheres que queiram caminhar pelos princípios do Evangelho, né? Sendo intencionais positivamente. A gente olha nesse mundo caótico de hoje, pessoas desconectadas da fonte, pessoas que querem o bem, mas não praticam, pessoas que querem bênçãos, mas não sabem ser bênçãos. E a gente aprende aqui diariamente na palavra do Senhor como agir, como fazer, como pensar, como acessar, como buscar. Enfim, o convite desse perfil é exatamente esse. É trazer a clareza da palavra para que nós apliquemos e vivamos, né, dia após dia, segundo os mandamentos do Senhor, segundo os princípios, né, os ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz dia após dia. E conversando ontem com uma dessas amadas, ficou claro o quanto o nosso povo precisa da clareza da palavra do Senhor, porque muitos estão ainda naquela doutrina antiga, naquela doutrina limitada, naquela doutrina que eu sempre falo aqui para vocês, a palavra diz para nós que o maior é aquele que serve. E muitos acham que esse maior que serve tem que sofrer, tem que se humilhar para o mundo, para o outro, para qualquer um, quando na realidade é apenas para Deus que a gente deve se humilhar, que a gente deve se rasgar, que a gente deve, de fato, nos prostrarmos aos pés dele e apresentarmos a ele o nosso coração sem reservas, as nossas intenções, as nossas emoções, sentimentos, sem reservas, de coração e verdade, só para ele, para mais ninguém. Então, aqui nesse perfil, a cada dia, não só nos nossos vídeos, mas em todos os conteúdos que eu venho apresentar para vocês, que eu deixo nas descrições de cada vídeo, é sempre com o intuito de te ensinar, de agregar valor na tua vida de forma positiva,
para que você, mulher que me ouve, a cada dia inicie o seu dia sendo intencionalmente positiva, fazendo seus planejamentos e consagrando ao Senhor. Porque quando a gente planeja, apresenta ao Senhor e não se desvia, o nosso resultado é positivo. A gente sabe exatamente o que a gente está plantando e vamos saber exatamente o que vamos colher. Magnífico dia, amada Rose. A paz, o amor, a presença, não só nessa segunda-feira, mas na nossa semana linda que estamos começando agora. Tô aqui falando, né, da intenção desse perfil, que é agregar conhecimento, é trazer clareza, principalmente para as mulheres. Eu tive algumas experiências, alguns contatos com, oh meu Deus, aqui no Rio deu uma queda de temperatura também. De sexta para sábado tivemos chuva. O dia de sábado foi frio, né? Chuvoso. Aí quando foi ontem veio um sol maravilhoso. Mas nessa queda de temperatura e aumentar, a Palominha gripou. Tá espirrando, tadinha. Tá bem. Mas tá corizando, tá espirrando, tá toda agasalhada lá. Vou ver como é que vai amanhecer, se vai pra escola ou não. Daqui a pouco eu vou ver isso aí. Mas tá bem. Se alimentando bem, brincando. Graças a Deus. Mas essa temperatura caindo e levantando faz isso, né? O imunológico não aguenta. E pra tosse, amor, sabe o que é bom? Água de cravo com limão e mel. E também o que eu fiz pra gente ontem aqui foi óleo de chá de orégano com limão e mel. Muito bom também. Então vamos voltar pro nosso assunto aqui, né? Que a cada dia é uma troca de informação, uma troca de experiência, como a gente está fazendo agora. São muitas mulheres, que precisam de clareza. Por nada, meu amor. E quanto mais clareza a gente tem, principalmente, por que eu falo tanto para as mulheres? Bom dia, Renata. Paz, amor e uma magnífica segunda-feira na presença do Senhor. Por que eu falo tanto para as mulheres? Se vocês pararem para perceber, nós somos o pilar da nossa casa. Os nossos esposos, maridos, companheiros, varões valorosos, eles são responsáveis pelo sustento em muitos dos casos, né? E nós, mulheres, somos os pilares da educação dos nossos filhos, da paz dentro da nossa casa. Então, nós, como mulheres, precisamos ser intencionalmente positivas, precisamos estar em comunhão com Cristo, precisamos estar com o nosso espírito conectados ao do Senhor diariamente. Somos nós as responsáveis do que entra, qual é a vibe que eu estou permitindo entrar dentro da minha casa, qual é o exemplo que eu estou sendo para o meu filho, para a minha filha. Então, nós temos um papel importantíssimo, não só como imagem e semelhança do Criador, não só como filhas amadas do Pai que somos, mas também para as próximas gerações. Como é que você está influenciando aí na tua família? O que você está ensinando aí para os teus? Qual é o legado que você está deixando aí para tua família, para teus filhos, para os teus sobrinhos, para os teus netos? Sabe, tem uma frase famosa aí de autor desconhecido que diz que herança é o que eu deixo para minha filha e legado é o que eu deixo na minha filha. Então é muito importante que a gente tenha a autoconsciência de ser um exemplo positivo para os nossos filhos, para as nossas filhas, enfim, para todos que nos rodeiam. Num vídeo que eu lancei, num compacto que eu lancei ontem à noite, eu dizia que nós somos influenciadores mesmo sem querer. Porque pessoas nos observam que a gente nem sabe. E na nossa conduta é o nosso cartão de visita. De repente você vai num lugar onde você não conhece a pessoa, mas a pessoa te conhece. Não, esse pessoal aí é bom. Esse pessoal aí não se mistura com coisa errada, não. Esse pessoal está sempre cuidando da vida dele. Então você é bem vista onde você vai? Você é um bom exemplo para tua família, para os teus filhos? Ou não? Eu, na semana passada, tive uma consulta, né? E eu sempre fico conversando com as mãezinhas enquanto a gente aguarda. E parece bonitinho o que aquela amada falou, mas ali a gente percebe a mentalidade da pessoa e a intencionalidade dela. Pessoas humildes, né? Não era de alto poder financeiro, mas enfim, de bom coração.
E ela falando ali que ela ia, assim mesmo, com essas palavras, nem que eu tenha que me matar, mas o meu filho vai ter tudo que eu nunca tive. Ai, eu me perdoa, mas tudo que o seu filho precisa de você. Sabe, não cria essa ilusão que você precisa se matar para comprar o brinquedo mais caro, a roupa de... Olha o que você está criando. Não iluda teus filhos com um brinquedo mais caro, com a marca de roupa mais cara, porque tudo que ele quer e precisa é você. É a tua presença, é o teu treinamento, sabe? É o pegar na mão, é dar atenção. É tudo que ele precisa. E eu digo isso por experiência própria, principalmente para aquelas mulheres que são mães de mais de uma criança. Eu tenho só uma, então as minhas atenções é virada toda para ela, dedicada toda para ela. Mas tem mães que têm mais de um filho e o conselho que eu dou é que tenha tempo de qualidade com cada um em separado também. Tenha juntos em família e em separados, porque cada criança tem uma essência, cada criança tem um jeitinho, né? E você não pode tratar o filho 1 da mesma forma que você trata o filho 2, principalmente em termos de educação, porque cada um tem um modo de aprender. Cada um tem um jeito de compreender diferente do outro e a gente tem que estar atenta a isso. Se você tem 2 filhos e procura criar os 2 da mesma forma, e eu não estou falando de princípios não, que o princípio é um só, a palavra de Deus ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e para sempre, não é isso. Estou falando de conduta, estou falando de essência, estou falando de caráter. Enfim, cada um de nós temos um jeito de compreender, um jeito de falar, um jeito de agir, né? Cada um tem seu jeitinho peculiar, cada um tem a sua essência dada pelo Senhor e nós temos que interpretar isso. Então não vale você querer agir da mesma forma com os 2, achando que vai dar certo, porque não vai. Então você precisa analisar. Olha, o meu filho é mais quietinho, mais explosivo, a minha filha é mais espiritada, não para. Então cada um tem o seu e nós como mães precisamos estar atentas. Não só como mães, tem muitas aí que são tias, avós, enfim, estão sempre lidando diretamente com a criança e a atenção voltada para isso é o que me fez incentivar mais ainda aqui os nossos bons comportamentos, o nosso interesse de estar sempre buscando a sabedoria, de estar sempre sendo exemplo positivo e intencional e de fato agregando conhecimento e valor na vida dos nossos pequenos. Acabei me perdendo aqui, mas vamos iniciar a nossa leitura, que já passamos 13 minutos. Vamos nos enriquecer de conhecimento, vamos tirar do capítulo de hoje excelentes drives mentais, né? Drive mental, para quem não sabe, é a resposta rápida do cérebro. Um cérebro bem doutrinado, um cérebro bem disciplinado, é um cérebro que prospera. É um cérebro que está sempre acessando as respostas positivas e agindo de acordo com a vontade do Senhor. Então vamos lá, sem mais delongas, Isaías capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou e a sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por esta razão, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o jugo, em um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo e desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos os ímpios e perversos, e todos são ímpios e perversos, e todos falam tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. A sua mão continua erguida. Vou dar uma interrompida aqui para a gente dar uma refletida. Vocês estão vendo que essa passagem era uma advertência para o povo lá atrás, né? O que ia acontecer a Israel, né? Pelo mau comportamento, pela desobediência, pela falta de reconhecer Deus e sua soberania. Mas vocês estão vendo que hoje em dia a gente vê a mesma coisa? A sociedade se afastando cada vez mais de Deus. As ideologias satânicas saltando aí dia após dia. Eu acho maravilhoso isso e trago sempre para vocês. Nós estudamos o passado, né? Nós aprendemos com o erro lá de trás para não repetir. Nós aprendemos com os bons exemplos lá de trás para construir uma jornada aqui nos caminhos, né? Dos princípios da palavra do Senhor, que é o nosso direcionamento. E quando a gente fala que Deus fala conosco, é exatamente como isso. Vem para nós a clareza, né? Nossa, mas como é que pode? Deus foi tão bom, fez todas as coisas e o povo ainda assim se deixa cegar, né? Levantam-se instrumentos malignos que começam a levar as pessoas a induzir o erro. Será que o coração não tranca? A gente vê hoje tanta desordem, tanta coisa errada, mas o coração não há. A vista está fechada e tem que sofrer, gente. Tem que doer, tem que chorar para entender que só Jesus é verdade que liberta, só Ele é o caminho, sabe? Então a gente vai lá atrás, há mais de 2000 anos, para pegar essas instruções e aplicar no hoje, para fortalecer a nossa fé, para cada dia nós continuarmos aprendendo, porque o conhecimento liberta, a verdade liberta, né? E aqueles que buscam a sabedoria a encontram. E é bem isso que a gente está vendo aqui agora. Capítulo 9 de Isaías, versículo 18, continuando. Porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chama os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo.
ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. Juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. A sua mão continua erguida. E claramente esse capítulo ele é uma exortação ao mau comportamento, como eu falei antes, porque a falta de consideração, né, falando para o hoje, eu não consigo distinguir. Eu olho para o hoje, eu estudo a palavra e para mim é tipo assim, Deus falando, tá tudo se repetindo, parece um ciclo, sabe? É muita gente se deixando cegar, acreditando em coisas que elas sabem que não pertencem ao Criador. Se a gente tem um Deus misericordioso que nos fortifica, que nos capacita, que nos patrocina a fazermos coisa boa, a sermos canal de bênção, para que vou abrir o coração e deixar condutas erradas, coisas, sabe, ideologias que destroem famílias, ideologias que nos afastam, que nos induzem a pecar? Ontem eu vi uma pregação de um pastor que falava que a comida, o alimento, ele é o instrumento que o demônio usa para nos desvirtuar, para nos enfraquecer. E eu fui estudar, eu fui refletir e realmente é verdade. Olha para o mundo de hoje. Quantos banquetes ilusórios, produtos alimentícios altamente cancerígenos as pessoas não estão colocando para dentro. Açúcar, manteiga, processados. Gente, estão nos matando aos pouquinhos. Por que quando chega lá para os 50, 60 anos, o povo não tem muita força, o povo está doente, o povo é esquecido, vê um monte de doença que não tinha há 50 anos atrás? Sabe, gente? É um conjunto, é uma máfia que a cada dia, através dos anos, vem nos matando, vem nos enganando, sabe? Por conta de poder. Se não nos enganam pela visão, televisão, mídia, nos enganam pelo ouvir, porque o povo é falto de conhecimento. E eles não têm o discernimento de falar assim, olha, eu não sei sobre o que eu estou falando, então eu vou me calar. Você abre as redes sociais hoje, às vezes a pessoa que está transmitindo está falando uma coisa boa, está falando uma mensagem verdadeira, mas a pessoa está tão bitolada lá na cegueira dela que ela vai lá para julgar. Nunca viu a pessoa, não conhece a vida da pessoa, nunca viu as obras da pessoa, mas vai com a manada. Um fala mal e os outros caem em cima por não conhecerem, por não terem conhecimento de quem é a pessoa, enfim. Eu sempre prego aqui que o Papai do Céu deu uma vida para cada um de nós e é de nossa responsabilidade fazermos o melhor, correto? E eu vejo dia após dia que nós só vamos crescer quando de fato colocarmos os mandamentos, colocarmos Deus em prioridade em todas as áreas da nossa vida. Não adianta você abrir a boca para falar que Deus é bom se você não faz uso da bonança dele na tua vida, se você não tem relacionamento com o Pai. O que as pessoas têm que parar de fazer é olhar para o lado e para trás. Aqui tem esse drive mental que eu e a minha filha usamos muito. É para frente e para o alto. Quem olha para o lado e para trás não prospera. Magnífico dia, amado irmão. Seja muito bem-vindo. Papai do céu, em sua infinita misericórdia, te conceda um dia magnífico na presença dele. Então, o que a gente tira para a gente vai lá atrás todo santo dia, a gente se abastece da palavra do Senhor, a gente reconhece o que é bom
para aplicarmos na nossa vida. A gente guarda no nosso coração e aplica na nossa vida para a gente caminhar de acordo com o que o Pai ensina. E os erros nos servem de aviso, de repreensão para não pecarmos. É do nosso interesse e responsabilidade fazer uma vida plena, justa nos caminhos e, principalmente, sendo grato, reconhecendo a soberania do Pai. Isso fica claro em todos os estudos que a gente faz. E agora eu convido vocês para a gente fazer as lições e os princípios para, de fato, guardarmos no nosso coração e ficarmos de forma simples, que às vezes a própria palavra ela tem um conceito um pouco complicado. Por isso que eu gosto de fazer essa reflexão ao final, para a gente extrair, de fato, a sabedoria da palavra de cada dia. Isaías 9 é um capítulo que oferece uma visão de esperança e redenção após as profecias do juízo. Ele contém a famosa profecia do nascimento de um governante justo, que os cristãos interpretam como uma referência a Jesus Cristo. O capítulo começa com uma promessa de que aqueles que estão em escuridão verão uma grande luz. Isso representa a esperança e a redenção que Deus oferece, mesmo nos tempos mais sombrios. As regiões de Zebulon e Naphtali que sofreram opressão serão honradas. Isso mostra que Deus pode transformar situações de desespero em glória. Um filho nos é dado e o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa profecia aponta para o futuro nascimento de Jesus Cristo. Seu governo será justo e trará paz eterna, estabelecendo e sustentando o trono de Davi com justiça e retidão. Deus adverte contra a arrogância e a recusa de Israel em se arrepender. O povo continua a desafiar a Deus e a confiar em suas próprias forças. As nações pecaminosas do povo levarão à destruição e ao sofrimento. A ira de Deus ainda não se afastou, mostrando que o pecado tem sérias consequências. Em tempos de escuridão e desespero, Deus oferece esperança e redenção. Sua luz pode transformar até as situações mais sombrias. A profecia sobre o nascimento de um governante justo é central para a fé cristã. Jesus Cristo é visto como o cumprimento dessa promessa, trazendo paz e justiças eternas. A arrogância e a rejeição de Deus levam ao juízo. Devemos viver com humildade e buscar o arrependimento genuíno. O governo de Deus é caracterizado por justiça e retidão. Essas são qualidades que devemos buscar em nossa vida pessoal e nas lideranças que seguimos. O pecado tem consequências graves. A rejeição contínua de Deus e a persistência no pecado atraem juízo, mostrando a necessidade de uma vida de obediência e fé. Essas são lições e princípios de Isaías 9, nos ensina sobre a esperança que Deus oferece, a importância de reconhecer Jesus como o Messias prometido, a necessidade da humildade e arrependimento e a seriedade das consequências do pecado. Nós tiramos para nós aqui, e eu faço até em separado, né? Quando a palavra queima, reflexões à luz da Bíblia sobre determinados assuntos que não dá tempo de falar aqui por conta do decorrer da hora. Então, eu deixo lá na outra plataforma os vídeos que falam exatamente sobre esses assuntos que chamam a atenção no estudo. Estou para lançar um estudo que fala sobre a hipocrisia, né?
Muita gente não sabe o que é e acaba sendo hipócrita. Aqui não falou a palavra exatamente, mas a gente tira para nós os nossos maus hábitos. Que por a gente não se policiar, não se autoconhecer, não buscar a sabedoria, como o livro de Romanos, lá o capítulo 12, versículos 2, nos ensina que a nossa prosperidade, ela vem da renovação diária da nossa mente. Nós precisamos estar nos renovando, nós precisamos estar nos abastecendo de conhecimento, nós precisamos estar de fato nos atualizando, porque senão a gente abre a boca hoje para ensinar uma doutrina que já não ensina mais, que já não agrega mais. Então não é interessante. O interessante é a gente estar se abastecendo de conhecimento, de sabedoria diariamente. É basicamente o que a gente faz aqui. E a palavra de hoje nos deixou claro exatamente isso. É a clareza da obediência. É sempre estar buscando esperança em Deus, que tudo criou, que tudo governa, que tudo nos permite acessar, porque a nossa crença, a nossa confiança está nele. E para aqueles que já são despertos, que já tiveram as suas experiências com o Senhor, é provado diariamente que quanto mais a gente o busca, mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima de nós, como a própria palavra nos ensina. E quanto mais a gente se afasta, ou no caso da maioria hoje em dia, não se permite conhecer, ou não se permite devolver-se para quem o criou, a vida é complicada, a vida é injusta, a vida é sofrimento, porque eles estão cegos. Eles não compreendem que toda ação tem uma reação. Se você planta positividade, você vai colher prosperidade. Mas se você planta negatividade, você vai colher sofrimento. É a lei da semeadura, ou é a lei da ação-reação, como queira chamar, mas ela existe. A cada dia a gente vive, a gente sabe que se a gente for uma boa pessoa, a gente está abençoando a vida dela e a nossa também. Mas se a gente abre a boca para maldizer, para amaldiçoar, não é aquela pessoa que vai colher os frutos da profecia que eu abri a boca para falar. Sou eu mesmo. Então tudo começa na mentalidade. Precisamos nos autorresponsabilizar, precisamos buscar de coração e verdade a sabedoria diariamente em todas as áreas da vida, principalmente na palavra do Senhor, porque é a partir da palavra do Senhor que Deus fala no seu coração, no meu coração, no coração de um e do outro, da forma que Ele quer. Não é que a mensagem ela é única, não vai mudar. O que muda é o teu servir. Tem uns que servem para um lado, tem outros que servem, tem pessoas que servem para mulheres como eu, tem pessoas que vão transformar e edificar a vida de homens, tem pessoas que vão edificar a vida de crianças. Então é isso que eu quero dizer. A palavra é uma só, mas o Espírito Santo te entrega da forma que você compreenda dentro da tua essência, dentro do teu propósito. Ok? Eu vou encerrar o estudo agora, convidando vocês para a gente orar, a gente agradecer e, de antemão, já venho aqui humildemente pedir a vocês que compartilhem, que curtam, que comentem, porque a verdade ela não precisa ser brigada, ela só precisa ser mostrada. Então, se esse conteúdo te agregou conhecimento, se te abriu os olhos, né, se te trouxe clareza, seja generoso, generosa e compartilhe essa clareza com mais um, para que todos a cada dia possamos ter a oportunidade de crescermos, de dentro da palavra compreendermos quem a gente é, para que a gente serve e que a gente tenha um rumo. Porque muitas das vezes as pessoas não acessam o que desejam por falta de conhecimento e direcionamento, e isso a gente aprende na palavra diariamente. Aqueles que não me conhecem, é só dar uma percorrida no meu feed aí, que vai ver quem eu era antes e quem eu sou hoje, porque a nossa jornada ela é de aprendizado diário, porque a gente se disponibiliza a aprender e estar sempre buscando. Sabe, a palavra ela é transformadora de fato, mas só quando a gente se dedica a ela, só quando a gente entende, compreende, vive e transborda do melhor que ela traz para nós. Então vamos orar.
Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais uma semana novinha, repleta da Tua presença, repleta da Tua permissão, Pai. Permissão para acessarmos o Seu melhor. Permissão para sermos canais de bênção, levando clareza e direcionamento a todas aquelas que precisam. Pai, uma semana repleta de gratidão. Gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Paizinho, gratidão pelo final de semana extraordinário, magnífico que vivemos, Pai. Gratidão pela nossa família. Gratidão por todas as bênçãos, Pai, porque a Tua alegria é a nossa força. E a cada dia, Pai, nós desejamos Te acessar mais e mais. Pai, obrigada por essas 24 horas, onde vamos acessar o Seu melhor, onde vamos estar conectados ao Teu Espírito Santo, que vai nos renovar, nos direcionar e nos capacitarmos a sermos melhores que ontem. Obrigada por todos os instrumentos amados que o Senhor usa para falar com o nosso coração, para nos tirar da onde o Senhor não quer que estejamos e para que, acima de tudo, nós sejamos exemplos positivos e intencionais da Sua vontade. Que a gente sempre diminua, que o Senhor sempre cresça, que cada coraçãozinho que aqui compartilha da mesma fé seja canal de bênção, seja boca de Deus na vida do próximo. Usa-nos, Senhor, nos capacita a fazer a Tua boa obra com a nossa vida, como oferta viva que somos. Eu Te entrego todas as pessoas que estão hospitalizadas, principalmente a mentalidade dos acompanhantes, Pai. Renova a força desse povo. Elimina as traves negativas que os impedem de enxergar que só Tu é a verdade que liberta, Pai. Pai, obrigada pelas famílias que estão sendo reestruturadas. Obrigada por mulheres que estão se posicionando e Te convidando, Jesus, a fazer parte da aliança do casamento. Que a cada dia mais e mais pessoas Te priorizem. Fechem as portas do mundo, esse banquete ilusório, Pai, e dê a Ti o que o Senhor merece. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Prioridades. Prioridades é o que veio forte agora. Que nós, todos nós, tenhamos a consciência de priorizarmos Deus em tudo que a gente se propor a fazer, independente da área da vida. Consagre ao Senhor. Teu dia, teu trabalho, teu casamento, teu livro, teu curso, enfim, tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Em uma passagem na palavra que desafiaram Jesus, né? Lá, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Priorizar Deus. Depois a gente, com a bênção dele, a autorização dele, o direcionamento dele, a gente cuida do resto. Bem-vinda, bom dia, Karina. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. A Renata disse, hoje eu vou ter que ver depois. Deus abençoe. Papai do Céu esteja com você durante todo o dia. Hoje, minha amada, Papai do Céu te abençoe. Obrigada pelo carinho da tua presença. Tá uma semana magnífica, repleta de bênção. Obrigada pelo carinho. Entrou aqui também o Apolo Cardoso. Papai do Céu abençoe. Gente, encerro o estudo por aqui, tá? Se não entenderam, assistam novamente. Fica salvo. Tem produtos que trazem mais clareza para agregar aí na tua jornada. Eu fico à disposição em box, caso precise de um aconselhamento, caso tenham dúvidas sobre alguma coisa. Tem grupo no WhatsApp para aquelas que querem caminhar pelos princípios do Evangelho dia após dia. Então, o nosso trabalho aqui, ele é de formiguinha. Carinhosamente eu falo que somos como o João Batista, a voz que clama no deserto. Porque quando a gente tem consciência de que são pelas nossas ações, principalmente pelas nossas boas ações, que nós acessamos o bom, perfeito e agradável do Pai, as traves começam a cair. Então, se é do teu interesse caminhar por princípios, vem caminhar com a gente.
Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.